no dia a dia, se eu falo palavrão, se eu falo, né, aquilo que não edifica, se eu falo aquilo que é contrário à vontade de Deus, se eu falo coisas negativas, né, que acontecem automaticamente, então a sua fala demonstra se você fala algo vivo ou morto. Você demonstra isso, eu demonstro isso. Como Colossenses fala, é a base de tudo, ó. Já é os apóstolos falando, né? Na igreja de Colossos, fala assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, rogai ao mesmo tempo de qual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. O que os apóstolos abrem? Uma porta. Eles oram por uma porta, não é várias portas, mas é uma porta. Para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar quem? O mistério de Cristo. Você viu? A nossa fala tem que demonstrar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo, francamente como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Imagina, você teve aquela única oportunidade e eu não falei, você não falou, né? Então aproveitai todas as oportunidades para falar do Senhor. E a vossa maneira de falar seja sempre o quê? Agradável, bem temperada, com sal, a fim de saber como devei responder a cada pessoa. Paulo envia os seus conservos em missão. O que é isso? Ele preparou como eles deviam falar, como eles deviam proceder, como eles deviam orar, né? Mas principalmente valorizar as oportunidades que aqueles que iam aparecer e ter uma palavra sadia, agradável, né? Você pode estar numa mesa, você é a pessoa mais agradável daquela mesa, ou eu posso ser o mais vulgar daquela mesa, né? Pelo meu modo como eu me demonstro ali. Posso ser uma pessoa agradável e posso ser também uma pessoa que não é agradável numa mesa. A expressão que a vossa palavra seja sempre agradável. E o que? Temperada. Sempre agradável e temperada. O que é? É numa medida correta, num modo certo, né? Nem mais e nem menos. Bem temperada e agradável. Derivada, mas especialmente bem temperada. Colossenses 4:6, a frase completa é: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais o que vos convém responder a cada um. Agradável, a palavra deve ser doce, amena e não ofensiva. Nunca ofensiva. Lembra? Não pagai, Romanos fala, não pagai o mal com o mal, mas vence o mal pelo bem. Nunca a palavra ofensiva, mas sempre doce e amena. Temperada com sal. O tempero representa a sabedoria. O tempero, né? Se a mulher fazer uma comida e não tiver sabedoria no tempero, meu Deus, como vai comer aquilo, né? Então, é como o tempero, temperada com sal. O tempero representa sabedoria. E a moderação é a capacidade de ajustar a comunicação e a situação ao interlocutor. Conhecer como responder. Conhecer cada situação para saber como responder. Isso implica em ter discernimento para falar de forma adequada.
em cada circunstância, evitando exageros ou inadequações. Quer dizer, nem muito e nem menos. Não, eu tenho uma palavra de Deus para essa situação. Só por eu conhecer a palavra? Não. Tem que ter a palavra no momento de Deus, no momento que Deus quer. Sabedoria é isso. Conhecimento é você conhecer a palavra de Deus. Sabedoria é você saber colocar a palavra no momento certo, na hora certa. Imagine lá se Salomão, no primeiro momento, já cortasse a criança no meio. Não, ele foi ouvir uma, ouviu a outra e o consultou Deus. Aí ele trouxe a situação, não, pega a espada lá. Quer dizer, ele ouviu um lado, ouviu o outro e principalmente ouviu Deus. Ele, por ser rei, por ter conhecimento de causa, ele podia ter pegado já a espada de primeira mão. Mas ele consultou uma mãe. Ele consultou a mãe falsa. E ele consultou o Deus dos exércitos. Aí sim ele trouxe a espada e falou, eu vou mostrar quem que é a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira falou, não faça isso, dê para ela. Então já demonstrou sabedoria na situação. Podemos ter conhecimento, saber, mas tem que ser sabedoria para dar a palavra na hora certa. Na hora certa, na hora de Deus. Conhecer e como responder. É a capacidade de ajustar a comunicação e a situação. Conhecer como responder. Isso implica em ter discernimento para falar de forma adequada em cada circunstância, evitando exageros ou inadequações. Em resumo, a mensagem que a comunicação deve ser cuidada, buscando a harmonia, a sabedoria e a sensibilidade na troca de palavras. Fala lá, né? A palavra branda desvia o furor. A pessoa pode vir furiosa, mas você com a palavra branda, que vai fazer? Vai emplacar. Você não vai jogar mais gasolina, né? Mas você vai emplacar aquela ira com a palavra branda. Com a palavra branda. Provérbios 12:14 diz assim: do fruto da boca o ser humano conquista o que é bom para si. Olha, do fruto da sua boca, individual isso, ó, Provérbios 12:14, do fruto da sua própria boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Será recompensado. Mas as palavras do tagarela ferem como uma espada de dois gumes. Fere como uma espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. A língua do sábio promove a cura. Atualizada fala até melhor. Alguém cuja tagarelice é como em pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua do sábio olha que autoridade que Deus nos ortogou, nos concedeu. De ter uma medicina na sua própria fala, na sua própria verbação. Você ser a cura que a pessoa precisa. A cura, né? A ideia de palavras certas como medicina é um conceito central em diversos provérbios, destacando o poder da fala para construir ou destruir. Para construir ou destruir. Provérbios 16:24 afirma que as palavras agradáveis 16:24 afirma que as palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Medicina para o corpo. É a palavra de Deus que está em nós, né? É a palavra de Deus que sai da nossa boca. Tem esse poder de ser medicinal, de curar, de transformar.
Amém. Provérbios 12, 18 faz um contrasta palavras precipitadas. Como pontas de espada, como as palavras do sábio, que são remédio. A escolha das palavras, portanto, pode ter um impacto significativo na saúde física, emocional e espiritual. Física, corpo, né? Emocional e espiritual, que pega todo o corpo, até física. Se você trazer uma palavra de problema físico na pessoa, vai acontecer, né? Vai acontecer, porque é o poder da palavra, né? A sua palavra tem valor superior a ouro. A sua palavra tem valor e é superior a ouro e a prata. Uau, né? Que coisa, né? O ouro não é tão importante, prata não, mas a sua palavra sobrepuja, né? É superior, como fala em Provérbios 25, 11. Quem compara uma palavra dita no momento oportuno é maçãs de ouro e salvas de prata. Essa palavra destaca a importância de escolher as palavras e o momento certo para falá-las, comparando-os a objetos de grande valor. Mas a palavra é mais importante. Comparando, mas a palavra é mais fundamental, é mais importante. Ter domínio das palavras ditas, as suas palavras têm que ser melhor que o seu silêncio. Silêncio fala também. O silêncio fala também, né? O silêncio fala também. Porque o povo, vou fazer um adentro aqui, né? Porque o Jericó, eles deram 7 voltas, só na sétima eles gritaram e aconteceu, né? Porque Deus é estrategista. Ele colocou todos para rodearem e olharem nas costas uns dos outros. Porque se ele deixa um de frente com o outro, não ia acontecer nada. Porque o olhar fala, mas ele colocou todos de silêncio para deixar ele falar. Deixar ele falar. Agora gritem, né? Foi assim que Deus falou, agora vocês gritem. Aí as muralhas vão cair. Mas circulem 1 dia, 2 dias, 3 dias, em silêncio. Em silêncio. Porque ele sabia que o seu povo, até com o olhar, ia duvidar do que ia ser feito. Ele colocou em silêncio e um nas costas do outro, para não haver dúvida, para não haver incredulidade no que ele estava fazendo ali na muralha de Jericó, né? Então as suas palavras têm que ser melhor que o seu silêncio. O silêncio fala também. Como Eclesiastes 3:7 fala. Eclesiastes 3:7 fala, mencionam o tempo de estar calado e o tempo de falar. É tempo de ficar calado e é tempo de falar, né? Quando pedir para você ficar calado, é para você falar. Quando eu falar para você falar, é tempo de você ficar calado. Nunca é do jeito que as pessoas querem, mas é do jeito que Deus quer sobre você. Esse versículo reconhece que há um tempo para cada ação, incluindo o tempo de falar e o tempo de se calar. É controle, é domínio próprio. É domínio próprio. E de onde vem o domínio próprio? Pentecostes, Espírito Santo. É em nós, né? Tenha controle de suas emoções. O apóstolo Tiago 1,19 fala: recomenda que seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio ainda muito mais para se irar. Muito mais para se irar. Né? Mas esteja pronto para ouvir, tardio no falar, pronto para ouvir, tardio no falar. Tenha a palavra certa na hora certa. Na hora certa. Espere em Deus. Essa palavra pode ser uma tortura, né?
Se a pessoa não sabe confiar em Deus, pode ser uma tortura para ela. Pode ser, porque se você não confia, você fala, não, Deus não vai fazer, eu vou lá eu fazer. Não, eu vou eu tomar atitude. Não, espere em Deus e veja. O que ele fala lá? Santifica hoje que amanhã eu farei. Por que não faz na hora? Não, mas não é do nosso jeito. Santifica-se hoje e amanhã verá. Não foi assim que ele falou para o povo de Israel?